Olá e bem-vindos ao TechNXX, o lugar onde os amantes de tecnologia e finanças se inspiram. A questão de hoje é se a Rússia, com suas decisões, impôs o padrão ouro-petróleo e as consequências desse novo estabelecimento. Fique até o final do vídeo para que você possa desfrutar de todas as informações que trouxemos. Vamos começar! Depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, vários países impuseram todos os tipos de sanções contra o país, buscando a quebra da economia russa, ou que a nação recorresse à venda de suas reservas de ouro. No entanto, a Rússia conseguiu virar o jogo porque está forçando seus consumidores ocidentais a fazer compras em rublos ou ouro. Algo aconteceu nos narizes de todos que não era esperado. É que a Rússia, com seus recentes anúncios, alterou o preço do ouro. Mais precisamente, a Rússia quebrou o esquema de supressão de papel de ouro. Especificamente, o principal banco da Rússia estabeleceu uma paridade entre o rublo e o ouro, buscando equilibrar a oferta e a demanda no mercado interno de metais. O Banco da Rússia anunciou que compraria a um preço fixo 5.000 rublos por grama de ouro. O Banco Central do país está precificando o preço do ouro e do rublo, e é perceptível em relação ao dólar. A partir de 25 de março, uma onça de ouro no país valerá cerca de $1.500. No mesmo dia, o rublo fechou a 96,62 contra o dólar. Antes de a Rússia anunciar sua estratégia, o Ocidente estava se esforçando para criar medidas políticas que impedissem os russos de vender seu ouro. No início, as ações do G7 pareciam ser severas sanções que atingiram o governo russo, fazendo-o voltar aos seus sentidos. Eles pensaram que iriam encurralar o ditador e mostrar-lhe que a sua única saída era vender o ouro do país para evitar sanções e arcar com as despesas. Mas a realidade é que a Rússia, em vez de vender seu ouro, está comprando o metal e exigirá que seus barris de petróleo bruto sejam pagos com ele. Com isso, eles desvalorizaram o valor da sua moeda em relação à moeda norte-americana, tornando estrategicamente mais benéfico adquirir o metal em rublos. Economistas explicam que a Rússia, graças a isso, conseguiu apoiar sua moeda ao nível de suas reservas de ouro e carregar sua dívida nacional. Isso significa que o rublo está ganhando força à vontade, mesmo que não pareça assim contra o dólar. O anúncio do Banco Central russo implica várias coisas. Primeiro, que se custa aproximadamente $1.500 a onça de ouro. Implica que a taxa de rublo-dólar deve estar próxima de 75, o que incentiva aqueles que têm rublos a continuar, e aqueles que precisam deles elevam o preço levando em conta os níveis atuais. Em segundo lugar, essa situação cria um ciclo de incentivos positivos para que a moeda russa tenha o mesmo nível de poder que possuía antes da invasão. Então é possível que os efeitos do mercado assumam à medida que a demanda pelo rublo se organizar, de acordo com a balança comercial russa. Em terceiro lugar, quando isso acontecer e a relação rublo-ouro cair abaixo de 75, veremos o preço do ouro no dólar subir, fazendo com que os mercados drenem o ouro em papel. E também entrará em colapso no sistema financeiro com base em ouro hipotecado ou alavancado. O esquema que a Rússia encorajou motiva os cidadãos do país a ter suas economias em rublos e também incentiva os comerciantes estrangeiros a possuírem rublos, uma vez que a moeda está desvalorizada em relação ao preço aberto do ouro, que é desvalorizado. Os maiores beneficiários disso são especuladores cambiais, que são Singapura, Mumbai, Moscou, Xangai e Hong Kong, enquanto a Rússia desafia o domínio do dólar. Outro movimento de Putin foi exigir que países hostis o pagassem pelas importações russas com ouro ou rublo, buscando comprar rublos até que o preço do ouro e da sua moeda se sincronizassem nos mercados internacionais. Em relação à demanda da Rússia, um importante ator político que se manifestou foi o ministro da Economia da Alemanha, Robert Habeck, que disse que o pedido do Kremlin para que os contratos de gás russos fossem cancelados em rublos era totalmente uma violação de contratos, uma vez que esses devem ser regidos sob as condições previamente estabelecidas. O ministro alemão também disse que pagar em rublos é inaceitável e pediu às empresas relevantes que não agradem aos caprichos de Putin, já que, em sua opinião, o presidente quer abrir uma brecha entre os opositores de suas ações geopolíticas, e se cederem, ele conseguirá. Em parte porque é de se esperar que, se a maioria dos players do comércio internacional aceitarem o pagamento em rublos por mercadorias, isso posicionaria o rublo russo novamente como uma moeda mundial relevante.
Antes de continuar com esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e escrever o que você acha na caixa de comentários, que eu vou responder pessoalmente todas as mensagens. Continuando, já por outro lado, os seguidores do assunto acreditam que o regime atual funciona, porque a Rússia tem uma balança comercial positiva graças às exportações de commodities. Mas como o resto do mundo não se diverte com isso, eles continuarão a se esforçar para que a Rússia não lucre com seus produtos. Os pessimistas estimam que até o final do segundo trimestre desse ano, veremos a taxa de rublo-dólar cair para 75. Depois que isso acontecer, ele acredita que o rublo vai se fortalecer, o que poderia ajustar o preço da compra de ouro. Ou seja, se a taxa de câmbio rublo-dólar cair abaixo do preço fixo, os compradores de petróleo vão ficar mais baratos quando cancelá-lo em ouro, uma situação que levaria ao mercado de barras de Londres, ou mais conhecido como LBMA, sofrendo uma escassez de oferta, ou em vez disso, tendo que deixar a expansão do ouro papel contra o ouro metálico e permitir que o preço real suba. Se as sanções impostas à Rússia atingirem sua intenção, que é o que todos têm medo e não usam rublos ou matéria-prima russas do país, então veremos a taxa de câmbio permanecer dentro de 75, e aqueles que boicotam perderão vantagem competitiva com aqueles que desafiam as imposições dos Estados Unidos e de outros sancionadores, privando-se de obter matérias-primas russas a um custo menor. Isso leva ao fim da aniquilação do preço do metal com a rehipoteca do ouro físico nos mercados de papel, que são basicamente a base do sistema atual. Ele também abre o caminho para o Bitcoin, porque como a Rússia aprova que seus países amigáveis paguem por importações com essa moeda, então vemos um sistema que permite fácil conversão entre ouro, Bitcoin e rublo. Logo, outras moedas poderiam ser alteradas de tal forma. Essa nova possibilidade dá à Rússia o poder de atropelar o modelo de dívida colonial, ao mesmo tempo em que pode arrancar de outros países o poder de brincar com as economias, com as entradas e saídas de dinheiro especulativo. É por isso que se diz que o golpe que Putin poderia dar seria nacionalizar o Banco da Rússia, para que a única fonte de rublos internacionais seja o governo. Então, internamente, o rublo seria apoiado por ouro e circularia normalmente. Todas as medidas mencionadas por Moscou sugerem que podemos estar diante do fim do reinado do dólar. Economistas simpatizantes dessa teoria acreditam que estamos testemunhando o surgimento de um novo sistema monetário multilateral, baseada em ouro e commodities. Outros chamam de o início do fim do sistema de 50 anos. As respostas de Putin podem despertar em líderes de grandes nações com matérias-primas importantes, como a China e países exportadores de petróleo, a curiosidade de tentar um novo sistema monetário que os beneficie. Além disso, já era um sinal de alerta de como era fácil congelar a maioria das reservas cambiais da Rússia, o que mostrou que o direito de propriedade sobre as reservas cambiais no exterior não são 100% seguros. Se todas as condições certas forem atendidas, vários países podem começar a materializar a ideia de que suas moedas nacionais serão as vencedoras da nova ordem monetária. Ou também podem exigir o pagamento de suas principais importações em ouro ou em sua moeda nacional, assim como a Rússia faz. Por isso, fique ligado no canal para conteúdos como esse, sobre as últimas notícias do mundo das finanças, criptomoedas e muito mais. E se você chegou ao final desse vídeo, lembre-se de se inscrever no canal e escrever na caixa de comentários as palavras "eu já assinei", que eu vou responder pessoalmente a sua mensagem. Agora, na sua opinião, você concorda que a Rússia deu o grande passo pelo ouro do petróleo? Expresse suas opiniões ou preocupações aqui nos comentários e eu vou responder a cada uma delas. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar o joinha, para que mais pessoas visualizem o nosso vídeo na internet. E não deixe de ativar as notificações, clicando no sininho e recebendo em primeira mão os nossos próximos vídeos postados aqui no nosso canal. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Isso é TechNX.